prédio antigo. Ela veio uma vez aqui com o pastor Jaime e ela compartilhou a palavra conosco. Hoje nós vamos ter a grata oportunidade de ouvir dessa serva de Deus aquilo que Deus tem falado com ela e aquilo que ela vai poder compartilhar conosco. Depois a gente ainda tem mais alguns momentos durante esse culto. Que Deus abençoe a senhora e a senhora seja mais uma vez instrumento dele na nossa vida. A senhora quer aqui ou aqui? É melhor. As crianças podem sair para a sua escola bíblica junto com os professores, enquanto a gente se prepara. Muito bom, para lá de bom, né? É uma alegria imensa estar com vocês hoje pela manhã, aqui em Taubaté. Jaime e eu estivemos aqui no ano 2000, então faz 25 anos. E eu fico tão feliz em ver também algumas das minhas crianças aqui, né, nas primeiras cadeiras aqui do prédio da sua igreja. Hoje eu queria falar com vocês um pouco acerca do tema Não temas. Não temas. De que você tem medo? Aranhas? Não gostamos de aranhas. Baratas? Eu não gosto também. Cobras? Aí, né? Quartos escuros, eu não gosto de entrar na minha casa se não tiver uma luz acesa. Não gosto. Né? Perda de emprego, coisa séria, né? Dá muito medo no coração. Doença, a morte, a lista não tem fim. Eu tenho um pouco de receio, de medo de sapos, porque eu fui criada na Argentina e a gente tinha muitos dos nossos cultos eram nas tendas, né? Então a gente caminhava, sabe, ali nas estradinhas de pó e tinha as valetas, e nessas valetas tinha sapo, e era escuro, e eles pulavam em cima de meus pés. Eu não gostava. Agora, com quase 85 anos de idade, eu tenho medo de cair. Então eu tenho que entregar isso ao Senhor. Não apenas de cair, mas de perguntar quem me vai levantar, né? Aí que está o problema, né? Então eu já tenho ensinado a José o que fazer, se por acaso eu caio, né? Então ele me pode levantar, muita força. Eu entrei no quarto do hospital que estava sendo escuro e me aproximei de uma cama onde estava deitado o corpo emaciado de minha amiga Maria Madalena. Ela tinha perdido muito peso e agora pesava ao redor de 30 quilos. Eu visitei Maria muitas vezes em seu lar humilde lá em Curitiba, onde a gente morava. O dia em que a conheci, fui no hospital, essas mulheres da igreja me convidaram para ir visitá-la no hospital. Maria estava rodeada por familiares naquele dia. Eles nunca tinham ouvido falar desse Jesus pessoal, nosso amigo, nosso companheiro, nosso Salvador, aquele que deu sua vida por nós. Eles tinham uma vaga, né, pensamento sobre Jesus, mas nada pessoal. Então eu compartilhei com todos eles naquele dia, uma boa porção de pessoas, sobre Jesus. E todos eles oraram naquele dia para aceitar Jesus. Oh, glória! Né? Esse é um bom dia de pescar, né? Quando a gente for sair, né? Bota ali na varinha com anzol e vai, né? Tirando os peixinhos. É muito bom. Quando eu visitava Maria na sua casinha muito humilde, fora da cidade de Curitiba,
era meu costume tomar a mão dela e falar acerca de Jesus, e falar acerca do céu, o lugar que Deus tem preparado para a gente. Nós nem podemos cogitar como vai ser, né? Nem passa por nossa imaginação como vai ser bom o céu. O melhor de tudo é que vamos estar com Jesus, né? Vamos estar com Ele. E eu entrei nesse quarto, nessa tardezinha, umas 18 horas da noite, e mais uma vez eu tomei a mão de minha amiga Maria Madalena. Os olhos dela já estavam virados. Né? Eu falei, Maria, eu sei que você não pode falar, mas eu tenho tua mão na minha. Se você tem certeza, totalmente segura, que vai estar com Jesus, eu quero que você aperte minha mão. E ela apertou, bem apertadinho, naquele dia. E eu orei, Senhor, tenha misericórdia dessa tua filha e leve-a para o céu. E pouco tempo depois, ela partiu para estar com o Senhor. E um dia eu vou ver ela outra vez. Agora, eu não sei que peso eu vou ser no céu, né? Tomara que seja mais madrinha, mas não sei, né? Como vai ser o negócio lá. Mas eu sei que ela vai ter um corpo completo. Sem essas feridas que tinha no corpo. Sem a dor que ela estava sentindo. Porque isso que nos tem prometido o Senhor. Então, nós podemos enfrentar essa parte da vida que vem para todos nós. Né? Todos. Não há ninguém que escapa, né? Estados Unidos sempre dizem duas coisas que a gente não escapa: impostos e a morte, né? Essas duas coisas sempre tem. Podemos enfrentar sem medo. A nossa filha Débora, amiga do Edmilson, que está sentado aqui, e a da Marinilda, né? Melhor amiga, e o esposo estavam voltando para Mali, na África Oeste, onde eram missionários da Aliança. Tinha ido para a Costa do Marfim para tirar férias, numa praia muito bonita chamada São Pedro. E na volta, pararam seu carro, um novinho em folha, SUV, Toyota. E acabaram de receber esse carro. E pararam ali na fruteira, né, para comprar frutas para levar de volta para Mali. Então a Débora saiu e a minha neta Emília também saiu com ela. E a Débora estava aí falando com as mulheres, quando de repente ouviu a voz de Todd, que dizia, Débora, Débora. Né? E ela virou assim, olhou e tinha dois homens com as armas apontadas na cabeça de Todd naquele dia. Daí Todd começou a reagir. E um dos homens disse, vamos matar você. Né? Aí entraram no carro, só que meus outros netinhos, os dois, estavam dentro do carro ainda. E fizeram um retorno. E quando fizeram esse retorno, o Todd, que não é muito alto, né? Ele, como o Jeff, né, meu filho, ele pulou na estepe atrás do carro, agarrando-se da estepe. E o carro foi embora pela estrada. E meu genro gritando em francês, né? Mes enfants, meus filhos. E o tempo todo um dos homens segurando, né, a arma na cabeça do Todd pela janela traseira. Enquanto eles estavam indo embora, a minha filha Débora olhou para as mulheres lá e perguntou, algumas de vocês são crentes? E havia crentes ali. Ela disse, então, vamos orar. Eles se ajoelharam ali na terra e oraram. E o carro continuou, né, a viagem. E finalmente eles pararam, jogaram meus netinhos na estrada. O Todd conseguiu recolher eles, uma condução, e voltou onde estava a Débora. Esse mesmo ano, eles vieram ao Brasil para nos visitar. E um dia, sentada no sofá, a minha filha disse para mim, sabe, mãe, quando o carro estava indo embora,
Eu não sabia se eu iria ver meu marido mais uma vez. Eu não sabia se eu ia ver meus filhos. Mas Deus me embrulhou em algodão. Foi uma paz tão grande que eu senti dentro do meu coração. Só Deus pode fazer isso, sem medo. O pastor F.B. Meyer disse, eu quero que vocês prestem atenção a este ditado. A incredulidade coloca as nossas circunstâncias entre nós e Deus. A fé coloca Deus entre nós e as nossas circunstâncias. Eu vou ler mais uma vez. A incredulidade coloca as nossas circunstâncias entre nós e Deus. A fé coloca a Deus entre nós e as nossas circunstâncias. Em Marcos 8, 23 a 25, achamos uma história muito interessante sobre o medo. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundaram o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. A palavra usada aqui, violenta, tempestade violenta, é usada mais 2 vezes no Novo Testamento. Uma, no dia que Jesus morreu. Lembra que abriram os túmulos, né? E a outra, quando Jesus ressuscitou. Então, essas 2 vezes, essa mesma palavra é usada na língua original. Os discípulos estavam cansados e Jesus estava exausto. Né? Os marinheiros do século I usavam redes que se chamam redes de cero, né? C-E-R-O-U, muito pesadas, que eles jogavam na água no sentido circular, assim, né? Como um círculo. Tinham boias em cima e pesos embaixo. E essas redes ficavam no sentido vertical ao lado do barco, assim que eles guardavam essas redes, né, para poder usá-las. Dormindo na popa, que é na frente, não havia nenhuma proteção e nem era um lugar prático para dormir, porque eles tinham feito um tipo de lastro feito de cascalho e areia. Imagine ter que deitar sua cabeça sobre cascalho e areia, né? Quando eu morei na Argentina, eu me criei no Instituto Bíblico onde os homens viviam. Que bom, né? Puxa vida, todo ano eu olhava a safra ali, né, dos meninos que entravam para ser pastor. Né? Quando tinha 15 anos de idade, minha mãe me tirou do Instituto Bíblico, justamente quando eu estava gostando bastante. Então, nós dormíamos com colchões de lã. Só que essa lã ficava tudo grudada assim, dura. Então, 2 ou 3 vezes por ano, o homem vinha e abria a lã. E minha mãe, então, ela também lavava esse tecido, né? E por alguns dias, era o céu, era dormir sobre as nuvens, né? Mas pouco a pouco ia endurecendo mais e mais, até que parecia uma pedra. Para vocês que já foram no nosso acampamento em Curitiba, o Vale da Aleluia, sabem que a gente tinha colchões de palha. Não é muito bom, não dá um sono bom, não, porque a palha, ela fica ali, né, saindo pelos buraquinhos, né, agarrando a gente aqui, né, não é muito bom. Mas quando estava pensando sobre a minha mensagem, eu tenho dormido em 2 lugares muito duros, mas eu não acho que eram tão duros como o lugar onde Jesus deitou a sua cabeça naquele dia. Se calcula que esse lastro pesava ao redor de 60 quilos. Agora, nós não vamos fazer um teste aqui para trazer 60 quilos de areia, né, e de cascalho. Mas ele dormia, porque estava completamente cansado, humano. Né?
Interessante, nós não temos muitos problemas com a divindade de Jesus. Temos problemas com a humanidade dele. Pensar que ele foi humano, que ele suou, que ele ficou cansado, que ele ficou triste. Nós temos mais problemas com isso. Mas ele foi humano, então ele sofreu cansaço também dentro do corpo. Então os discípulos o acordaram: mestre, lemos no livro de Marcos, não te importas que morremos. É interessante notar aqui que eles não perguntaram se Jesus tinha poder para acalmar a tempestade. Eles atacaram o caráter de Jesus. Jesus, não te importas? Né? O Senhor não nos ama o suficiente para acalmar a tempestade? Não te importas. É isso que faz o medo. Corrompe a bondade de Deus. E de repente começamos a olhar dentro de nós. E as armas humanas que nós temos para combater o medo não servem. Não servem. Precisamos do Senhor. Sabe? A resposta de Jesus foi a seguinte: por que estão com medo? Eles sabiam. Por que estão com medo? Jesus sabia que a tempestade se aproximava do barco. Se vocês não lembrarem nada mais desta mensagem, lembrem isto: Jesus vê a tempestade chegando. Ele está bem adiante de vocês. Ele vê o amanhã, ele vê a semana que vem, ele vê o ano que vem. Ele vê tudo que vai acontecer nas suas vidas. Ele vê a tempestade chegando. Jesus sabia que a tempestade se aproximava do barco. Ele sabia isso. Gostaria de realçar certos princípios práticos para nós aprender a combater o medo. Que todos nós temos, de uma forma ou outra, uma coisa ou outra, sofremos com medo. Quando eu era criança em Buenos Aires, meu pai gostava muito de sorvete de doce de leite, né? Ou dulce de leite, para o que habla em espanhol. Né? Então, saíamos pela noite, essas noites quentes de Buenos Aires, né? Durante o verão. E meu pai segurava a minha mão. E eu fechava meus olhos, fazia de conta que eu não podia ver. Mas estava sem medo, porque a minha mão estava sendo segurada por meu pai. Eu não lembro, mas minha mãe me conta que a gente ia no Rio de La Plata, não? E meu pai ficava no Rio, e me chama Nancita na Argentina, né? Então ele ficava no Rio, eu tinha uns 3 anos de idade, pequenininha ainda, né? E meu pai chamava: Ancita, vem! E minha mãe disse que eu entrava no rio, a água chegava até aqui, e ela desesperada, né? Olhando para mim. Mas eu estava com medo. Não estava com medo porque meu pai estava ali. Eu tinha uma confiança enorme no meu pai. Em Salmo 34, 1 a 7, aqui vai ler para nós, se fecha, doutora Dilson. Sim. É Salmo 34, 1 a 7. Ou está lá atrás? Ok. Tudo bem. Vamos ver. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e serei iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu,
e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Muito obrigada. Então, neste salmo, neste pequeno trecho lido, Davi nos ensina que devemos louvar ao Senhor quando dá vontade, quando não temos outra coisa para fazer. Devemos louvar ao Senhor quanto? Sempre, sempre. De manhã, de tarde, de noite, no meio da noite. Devemos louvar ao Senhor sempre. O Jaime ficou muito doente, meu marido, e ele teve Alzheimer. Então, ele não era mais Jaime, né? Eu abraçava ele e dizia, eu te amo, Jaime, e ele dizia, eu te amo. E eu dizia, quem sou eu? Ele não sabia quem era. Eu acho que ele tinha uma vaga impressão daquilo que eu cuidava dele. Eu aprendi uma coisa nesse ano e meio que eu cuidei do meu marido em casa. Uma, que Deus é Deus e eu não sou. Essa é a lição número 1 para nós. Deus é Deus e nós não somos Deus. Mas aprendi a louvar ao Senhor, mesmo pela condição na qual se achava meu marido. Nós líamos a Bíblia devagar. Ele orava bem devagar. Algumas coisas eu não teria dito na oração, mas ele dizia, né? Quando ele partiu desta terra para estar com o Senhor, nesses últimos 3, 4 dias, ele acostumava a levantar as mãos. Eu sei que ele via Jesus, eu sei. E na hora da morte dele, às 4 horas da madrugada, ele falou várias palavras que eu não entendi. E partiu para estar com o Senhor. Eu falei, louvado seja o Senhor, que tirou Jaime, que acabou, né, essa confusão na mente dele, que agora ele pode ver nitidamente, claramente, né? Louvai ao Senhor sempre. Davi nos ensina que quando buscamos ao Senhor e o louvamos, ficaremos livres de nossos temores. Essa forma, né? Ele nos ensina isso no Salmo 34. William Temple foi um dos arcebispos ingleses e ele escreveu esta descrição de louvor. O louvor aviva a nossa consciência por causa da santidade de Deus. Limpa a nossa imaginação com a formosura de Deus, abrindo nosso coração ao amor de Deus e consagrando a nossa vontade ao propósito de Deus, que é perfeito para a nossa vida. E.P. Scott foi missionário na Índia no começo do século XIX e seu coração ardia por causa desta tribo que nunca tinha ouvido falar de Jesus. Só que era uma tribo muito violenta, então os amigos dele dizem, não, por favor, não vá. Você corre risco de vida, algo pode acontecer contigo, por favor, não vá. Mas ele foi. E quando chegou ao lugar onde estavam morando os índios, eles o rodeavam com suas lanças apontadas, né, ao seu corpo. O missionário tinha trazido um violino, não? Então ele pegou nas suas mãos e, fechando os olhos, começou a tocar e cantar sobre a glória do nome de Jesus, de como os anjos estão prostrados em sua presença. E finalmente chegou a estrofe que fala que pessoas de cada tribo, né, e nações, Moçambique, né, Argentina, né, pessoas de todas as partes do mundo, um dia nós vamos estar ajoelhados na presença do nosso Senhor, para sempre. Quando abriu seus olhos, ele reparou que os homens tinham deixado suas lanças na terra e estavam chorando.
O missionário ficou 2 anos com eles e muitos aceitaram a Jesus. Segundo lugar, tem que ficar na palavra. Vocês podem ler todos os livros cristãos que vocês quiserem. Nunca toma o lugar da palavra de Deus. Nunca. Tem que aprender a mergulhar na palavra de Deus, a tomar banho na palavra, né? Tem que decorar a palavra, memorizar a palavra, guardar essa palavra dentro de vocês. Eu tinha um aluno no Instituto Bíblico em Curitiba. Ele disse: dona Ana, eu não preciso estudar a palavra. É só pegar minha Bíblia e abrir. É uma roleta russa, né? E aí o Espírito revela para mim. Eu falei: olha, meu amigo, se Paulo precisou 3 anos de ensinamento, depois da educação que ele teve, 3 anos sendo ensinado pelo Espírito, o Senhor não acha que precisa estudar a palavra? Então temos que estudar a palavra. Por quê? Porque a palavra está cheia de promessas como estas, não olhem nada. E tem muitas mais, né? Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Salmo 56, 3. Na minha angústia clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. O Senhor está comigo e não temerei. Salmo 118, 5. Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e meu cântico. Ele é a minha salvação. Isaías 12, 12. Mais 12. Por isso não temos. Não é? Muito conhecido este versículo. Pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita, vitoriosa. Isaías 41, 10. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Livro do Shalom. A Débora insistia em que seus filhos aprendessem a palavra. Então, ela colava versículos da Bíblia por tudo quanto era canto, no espelho, na cozinha, na geladeira, nas paredes, né? Para que eles estivessem rodeados da palavra de Deus, sempre cientes daquilo que Deus tinha que falar para eles. Então, é muito importante que nós, como seguidores de Cristo, aprendamos bem, né, a ler, meditar, guardar este livro, estas palavras tão maravilhosas que Deus falou para nós. Pratiquem a presença de Deus sempre. Houve há muitos anos atrás um monge chamado Irmão Lourenço, né? Que ele fazia o trabalho mais ruim dentro do mosteiro onde vivia. Ele trabalhava na cozinha, lavava os pratos sujos, as panelas, mas ele praticava a presença do Senhor sempre. Há 8 anos atrás, no dia 3 de outubro, a Débora veio ficar uma noite comigo. O marido estava em viagem missionária e ela veio com seu filho, o meu neto mais novo. Ele chama Bo Samuel. E ao redor das 2 horas da madrugada, a polícia chegou e bateram na nossa porta, e a minha filha Lori abriu, e o policial disse: tem alguém aqui que se chama Deborah Adams? E a Lori disse: sim, tem, é minha irmã, eu vou buscá-la. Então a Débora saiu, tinha os 2 policiais, um deles ficou de joelhos e disse: não há maneira fácil de contar para a senhora que a sua filha foi morta num acidente de carro. Não há maneira fácil de dizer. Sabe o que fez a Débora? Ela disse: vamos orar.
ela não dizia, oh meu Deus, nada, vamos lá. E eles se ajoelharam ali na nossa sala de estar e clamaram ao Senhor e louvaram o nome do Senhor. Isso não é natural, meus irmãos. Isso só pode brotar de um coração realmente enamorado de Cristo. Isso que Deus quer nas suas vidas. Não um Jesus que aparece no domingo aqui, mas que está na sua presença dia e noite, não dorme, não tira férias, não fica doente. Nós tínhamos uma igreja em Curitiba, quando a gente saía, parecia que Jaime carregava Deus dentro do bolso dele, né? Eu falava, não, meus irmãos, Jesus está aqui. Então, certa vez eu pedi que eles escrevessem como tinham entrado na igreja, quase todos por batismo. E eu olhei a lista e tive que rir, porque todos eles haviam colocado por pastor Jaime, por pastor Jaime, por pastor Jaime. Eu falei, não, vocês não entraram na igreja por pastor Jaime. Vocês entraram no corpo de Cristo porque um dia se arrependeram de seus pecados e abriram seu coração e aceitaram Jesus como Salvador. Pratiquem na presença de Deus sempre. Queria falar mais uma coisinha sobre a Débora. Eu amo o Rory também, meu filho Jeff, né? Mas hoje eu estou falando da Débora. No dia 13 de outubro, a Débora e o Bo pararam para comprar um lanche. Eles estavam indo para a igreja, mas não estava na hora ainda. E era quase à noite. E então Débora e Bo entraram no cemitério, fica perto da nossa igreja, e sentaram num banco. E a Débora falou sobre como a nossa vida é curta. Cara bom, dia antes. Ela falou como era importante de viver para Cristo, de viver uma vida santa, não uma vida qualquer. Estava falando para seu filho, que tinha na época uns 12, 13 anos de idade. No dia seguinte, Emília apareceu. Então parecia que Deus já estava preparando a minha filha. Não? Acabava de falar o dia anterior com seu filho acerca da brevidade. É isso. Ele é meu professor de português. Então, que a vida, a gente não sabe. Eu posso sair aí e morrer na frente deste tempo. A gente não sabe. Deus estava preparando a Débora. Então, depois que os policiais foram embora, ela foi no quarto para acordar o Bob e contar-lhe que ele mantinha morrido. Muitas vezes as nossas circunstâncias não são ideais. Tomara que fossem, não? Haverá tempos de gozo e tempos de profunda ansiedade, tempos de lágrimas que vamos verter. Então, eu vou dar mais um conselho para vocês. Pratique olhando suas circunstâncias à luz daquilo que Jesus sofreu. Resista à tentação de reagir ou achar em outros lugares essas respostas. De fato, Deus não nos dá as respostas. E eu sempre falava para meu pai, quando eu chegar no céu, eu vou ter estas perguntas, né, eu vou perguntar. Eu não vou ter que perguntar, eu vou saber tudo. Hoje eu não sei tudo, mas no céu eu vou saber. Vou ser conhecida como Ele é conhecido, né? Essa é a promessa do Senhor. Quando podem estar seguros que o sentimento de medo não lhes vai matar, mas pode tornar a sua vida mais como a vida de Jesus. Quando John Wesley, fundador da Igreja Metodista, sentia medo,
parava para orar e louvar a Deus pelo fato que ele ainda estava entronizado no trono do céu. Ele ainda estava reinando sobre tudo. Isto escreveu o pastor Wesley. Eu nunca tenho sentido mais de 15 minutos de medo e ansiedade, nunca. Quando sinto emoções de medo querendo tomar conta de mim, fecho meus olhos e eu agradeço a Deus que Ele ainda continua reinando sobre tudo, e me dá conforto saber que Ele tem controle de minha vida também, que eu pertenço a Ele. Ele sabe onde a gente mora, né? Não tem problema com o endereço. Nós tivemos uma igreja onde a gente teve muitos problemas com o endereço, porque escrevia um endereço, a gente ia lá e cada casa não estava, né? Mas Deus não tem esse problema. Ele sabe onde nós moramos. Ele vê quando sofremos. Ele vê quando as dúvidas se apoderam de nossa vida, de nossa mente. Ele vê tudo. Eu gostaria de encerrar esta mensagem citando o pastor Max Lucado. Acho que muitos de vocês conhecem. Ele foi missionário no Rio de Janeiro com a igreja cristã. O medo nunca escreveu uma sinfonia ou poesia. Nunca negociou uma paz ou tratado. Nunca curou uma doença. O medo nunca tirou uma família da pobreza ou um país da intolerância. Coragem fez isso. A fé fez isso. O medo nos bota na prisão. Nos bota na prisão e fecha a porta. Como seria bom se vocês saíssem da prisão hoje, não é verdade? Então, hoje de manhã vai ser um convite bem simples. E acho que nem vamos cantar. Aí se torna um pouco mais difícil. Não vamos ficar em pé, não vamos cantar. Vamos ficar sentadinhos e vamos pensar. Será que estou numa prisão hoje? E se estiver, eu quero que vocês venham aqui na frente, que a gente vai orar. E vamos clamar ao Senhor. E vamos apoderar-nos da vitória que já é dele. Já é dele, através da cruz do Calvário. Então, enquanto eu estou orando, se você sente isso hoje, eu gostaria que venha aqui na frente. Então, nós vamos orar. Senhor, em primeiro lugar, te quero agradecer pelo corpo de Cristo. Esse grupo tão lindo, Senhor, que está reunido para exaltar teu nome. Eu sei que há homens e mulheres aqui hoje que são prisioneiros do medo. Medo do amanhã, tantos temores que temos, Senhor. Sabemos que teu amor perfeito tira o temor. Então, clamamos a ti hoje, Senhor, em nome de Jesus, que tu libertes essas pessoas que têm indicado que ainda estão na prisão e gostariam de ser livres. A liberdade plena, a liberdade verdadeira é só achada em Cristo, só Ele. Então, Senhor, eu peço tua bênção sobre cada um que veio, sobre as orações que vamos levantar a Ti, sobre o tempo de bate-papo, sobre tudo isto, Senhor. Que teu nome seja exaltado acima de todos e de tudo, Senhor. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Pastor? Vamos agradecer mais uma vez a Deus por tudo aquilo que Ele fez, agradecer pela palavra que Ele trouxe a nós.
E eu queria agora que vocês comigo colocassem a vida de cada pessoa que está aqui nessa frente, e todos aqueles que estão nos seus lugares, mas que a mensagem encontrou lugar no coração deles, para que o nosso Santo Espírito, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, possa entrar em todas essas vidas que nós aprendemos hoje. Foi que nós não devemos simplesmente dizer nós estamos tirando de nós o medo, mas que nós estamos colocando o nosso coração diante de Deus e Ele tira de nós o medo. Por isso, parem comigo. Senhor Jesus, eu queria agradecer por esse momento precioso, por essa bênção que o Senhor derrama sobre as nossas vidas de poder ouvir a respeito do amor de Deus através de uma serva do Senhor que vem aqui compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no coração dela. Senhor, eu queria colocar a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui, de todos nós como igreja, para que realmente o desejo sincero do nosso coração fosse conhecer mais o Senhor, crendo que tudo aquilo que nós temos vivido, queria colocar a aflição de cada um nas suas mãos, para que o Senhor pudesse revesti-los do teu poder, da tua presença, e que eles pudessem entender que no Senhor eles encontram refúgio, no Senhor eles encontram cura, no Senhor eles encontram a liberdade que precisam. Pai, muito obrigado por tudo, e que o Senhor nos use segundo a tua vontade em todos os caminhos onde o Senhor nos levar. Em nome de Jesus. Muito obrigado, meu nome. Deus abençoe, Senhor. Deus abençoe todos vocês. Eu queria pedir a vocês, nós vamos agora ter um momento, nós vamos cantar aqui o encerramento, e depois eu queria que você permanecesse, que nós ainda vamos ter mais algo a compartilhar hoje com vocês. Se for